Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, eu faço parte do programa de residência pedagógica da UFSJ e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema da semana 4 do PET Volume 1, que é o tema de concentração molar. Então, de forma geral, a gente pode entender o conceito de concentração como sendo a quantidade de matéria de alguma coisa, pode ser descrito em termos de quantidade de massa por unidade de volume. Então, por exemplo, o que é um desinfetante mais concentrado? É um desinfetante que tem uma maior quantidade de agentes desinfetantes por volume, por exemplo, por litro. Então, quando você tem um desinfetante super concentrado, você vai precisar de um volume menor, porque menos volume dele vai ter mais efeito do que um desinfetante mais diluído teria. Em termos químicos, a gente usa a concentração como sendo o produto entre o número de mols e o volume. Então, dessa forma, a gente tem a concentração molar. A concentração molar, como a gente divide o número de mols pelo volume, a gente tem como unidade o mol por litro. Para calcular essa concentração, então, a gente pega o número de mols e divide pelo volume. Só lembrando que o número de mols é uma forma de quantificar as moléculas e a gente sabe que 1 mol é igual ao número de Avogadro, que é 6 vezes 10 é 23 moléculas. Mas e se eu não tiver esse número de mols? Porque a gente tem, para calcular a concentração, o número de mols pelo volume, mas nem sempre esse número de mols vai ser dado. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode recorrer à massa molar. A gente sabe que a massa molar é a divisão entre a massa e o número de mols. Sabe quando vocês olham na tabela e vocês veem que, por exemplo, o carbono tem uma massa molar de 12 gramas por mol? Isso significa que no caso do carbono, 1 mol vai ter 12 gramas. Então a gente sabe que massa molar é massa dividido pelo número de mols. A gente pode passar o N multiplicando do lado esquerdo e o M dividindo do lado direito. A gente tem então que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. E com essa relação, a gente pode acabar com essa dependência do número de mols, porque a partir disso, a gente só vai precisar da massa e da massa molar. Sabendo que N é igual a M sobre a massa molar, a gente pode substituir isso na equação da concentração, que é C igual a N sobre V, e como N é igual a M sobre M grande, a gente tem então que a concentração é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, a partir disso, a gente consegue resolver qualquer exercício. Então, eu preparei aqui os 4 exercícios para a gente fazer. São exercícios bem diretos. Eu acho que com eles vocês vão conseguir entender bastante o conceito. Então, gente, nessa questão que está pedindo para a gente é a concentração, certo? E a gente sabe que a concentração é dada pela divisão entre o número de mols e o volume. Só que esse problema não deu para a gente nem o número de mols e nem o volume. A única coisa que ele deu é essa, eu vou chamar de CM, essa concentração em massa, que é de 3,5 gramas por litro. Pela unidade aqui, gramas por litro, a gente pode saber que esse 3,5 é a massa por volume. Vamos guardar essa informação. Só que a gente ainda não encontrou esse N. Então, como encontrar o N? A gente lembra lá que a massa molar é a massa pelo número de mols, certo? A massa do carbono não é 12 gramas por mol, então a gente tem a massa pelo número. A gente pode passar o N aqui multiplicando e o M grande dividindo. Então a gente tem número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então, como a concentração é N sobre V, a gente pode reescrever ela como sendo a massa dividido pela massa molar vezes o volume. A gente não já sabe essa massa dividida por volume aqui, que deu aqui no enunciado. E a gente só não tem essa massa molar. Então,
Como a gente acha a massa molar? A gente tem aqui a molécula de cloreto de sódio, que ela é um átomo de sódio ligado a um átomo de cloro. Então a massa vai ser a massa do Na mais a massa do Cl. Como é um de cada, a gente não vai precisar multiplicar nada. Então, somando esses dois dados que foram dados no enunciado, a gente tem que a massa é 58,5 gramas por mol. Então, certinho. A concentração é massa por massa vezes pela massa molar vezes volume. E esse M sobre V é esse Cm que a gente chamou. Então, C pode ser, então, 3,5 gramas por litro dividido pela massa molar, 58,5 gramas por mol. Corta grama aqui. Aqui, como está dividindo, vai ficar o inverso, o resultado. Então, a gente tem 0,06 mol por litro. Então, essa segunda questão é bem parecida com a primeira. Mais uma vez, o que a gente está querendo é a concentração, que é dada por número de mols dividido pelo volume. E, mais uma vez, a gente não tem esse número de mols. A gente pode lembrar do que a gente fez no exemplo anterior, onde a gente fez número de mols. É massa por massa molar. Aí a gente substituiu aqui e ficou C é igual a M dividido por MV. A questão deu pra gente esse Cm, mais uma vez, que é 0,345 gramas por 100 ml. A gente pode fazer aqui uma regra de 3, onde 0,345 gramas está para 100 ml. E a gente quer saber por litro, certo? Porque com molaridade a gente trabalha com litro. Então a gente sabe que 1 litro é 1000 ml. Então 1000 ml é igual ao Cm que a gente quer, no caso o Cm corrigido. A gente pode ver aqui que vai ficar Cm vezes 100 igual a isso vezes 1000. Então vai ficar 10 vezes maior aqui. Esse Cm vai ser 3,45 gramas por litro. Então, beleza. Esse M sobre V não é o Cm. Então, nesse caso, a massa molar que a gente está trabalhando é a massa do sódio, que já foi dada no exercício. Então, tudo que a gente vai precisar fazer agora é substituir. A concentração vai ser igual a 3,45 gramas por litro, dividido por 23 gramas por mol. Dividindo isso, a gente vai ter 0,15 mol por litro. O terceiro exemplo já é um pouquinho diferente, que nele dá para a gente ver que não está pedindo a concentração, ele já dá a concentração que a gente quer. O que ele está pedindo é a massa de ácido sulfúrico que a gente vai precisar para criar a solução nessas condições, que no caso 100 ml de uma solução a 1 mol por litro. Mais uma vez, a gente vai usar essa fórmula da concentração. Aqui a gente não está trabalhando com o número de mols mais uma vez, então já vamos usar aquela outra, que é a massa dividido pela massa molar vezes o volume. E como a gente quer essa massa, a gente pode isolar ela. Então esses dois dá para a gente passar multiplicando aqui, certo? Porque eles estão dividindo desse lado. Então a massa vai ficar a concentração vezes a massa molar vezes o volume. Concentração a gente já tem, volume a gente já tem, falta calcular a massa molar. Então, a gente tem o composto H2SO4, então 2 moléculas de hidrogênio, uma de enxofre, 4 de oxigênio.
a massa molar vai ser 2 vezes a massa do hidrogênio, certo? Mais a massa do enxofre, mais 4 vezes a massa do oxigênio. Todos esses dados foram dados para a gente no enunciado. Então a gente vai chegar na massa de 98,1 gramas por mol. Agora a gente já tem esses três, então a gente substitui. Massa vai ficar 1 mol por litro vezes 98,1 gramas por mol vezes 0,1 litro. Então, corta litro, corta mol, vai sobrar só grama. E multiplicando, a gente vai chegar em 9,8 gramas de ácido sulfúrico. Esse exemplo é um pouco parecido com o terceiro, mas nesse aqui o que a gente está querendo, em vez da massa, é o volume. Então, mais uma vez, a concentração é a massa dividido pela massa molar vezes o volume. E como a gente quer o volume, a gente pode isolar ele. Então, o volume pode passar para cá, multiplicando, e a concentração que vai estar multiplicando pelo volume passa para cá, dividindo. Então, o volume vai ser a massa dividido pela massa molar vezes a concentração. A massa a gente tem, a concentração que a gente quer a gente tem, só não temos a massa molar. O composto que a gente tem aqui é o permanganato de potássio. Então a gente tem um átomo de potássio, um átomo de manganês e 4 de oxigênio. A massa molar vai ficar então a massa do potássio mais a massa do manganês mais 4 vezes a massa do oxigênio. Com esses dados aqui que foram dados no enunciado, a gente vai chegar na massa de 158,1 gramas por mol. Então agora a gente já tem os três, podemos substituir. Então a massa molar 158,1 grama por mol. A concentração que a gente quer vai ser 2 mol por litro. E a massa vai ser de 10 gramas. Então, grama vai cortar, o mol vai cortar, vai sobrar o sobre litro, que está do lado de baixo da fração, então ele vai ficar em cima. Então, a unidade vai ser litro, e o resultado aqui vai ser 0,032 litros. A gente poderia fazer uma regra de 3 para passar para ml aqui para ficar mais simples. E o que a gente vai ter então é 32 ml que a gente precisaria para preparar essa solução. Então, gente, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês a entender esse conceito de concentração. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Até a próxima!